Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Hoje a gente vai estar estudando um pouco mais sobre os nossos padrões de figuras gráficas, mais voltado para padrões de candlestick, certo? Hoje a gente vai tratar aqui sobre o nosso chamado Marubozu. O que seria basicamente o Marubozu? Vamos riscar aqui na tela para vocês conseguirem estar entendendo como que a gente vai dar os nossos pontos de operação nos melhores pontos para operar o Marubozu, para a gente nunca estar ao contrário da principal movimentação dele, certo? Vamos cobrir nossa tela de preto aqui, ó. A gente tem o Marubozu de alta e o Marubozu de baixa. Eu vou fazer aqui o desenho do Marubozu de alta. Vamos supor aqui o seguinte, ó. A gente está vindo aqui de uma tendência de baixa, certo? Normalmente eles se formam no fundo onde a gente encontraria a nossa linha de suporte, por exemplo, vamos supor que a gente tinha uma linha de suporte e a gente viu que ele fez uma formação de um Marubozu. O que seria isso? Por exemplo, a tendência de baixa aqui, ó, ele tem nossa tendência de baixa, indicando aqui, e no final dessa movimentação, normalmente perto de um suporte, ele vai fazer um candle forte aqui de alta, um candle verde aqui, ó, depende da cor que você está trabalhando, ó. Ele vai fazer um candle forte aqui, que basicamente ele não tem o que a gente chama de pavio. O que seria o pavio? Seria a formação dessas nossas linhas aqui, ó. Essas nossas linhas aqui no corpo dele, certo? Então ele não tem essa formação, ou melhor, ele pode até aparecer, só que são muito curtos, que basicamente, ó, o preço de abertura dele aqui, ó, nesse ponto aqui, o preço de abertura é igual ao nosso preço mínimo, então a gente coloca aqui, abertura é igual a mínima do candle, certo? E o fechamento dele aqui, ó, o fechamento é igual a nossa máxima do candle. O que isso quer dizer? Que ele não sobrou sombras aqui, ó. Ele não ficou sombras nem na nossa máxima, que seria igual ao preço de fechamento, e nem na nossa mínima, que seria o nosso preço de abertura. Esse candle aqui, ele é conhecido por ser o nosso candle Marubozu. Deixa eu ver se eu consigo escrever isso para ver se não está errado aqui, certo? Então esse candle, quando ele mostra um candle de força, isso daqui a gente chama de CF, certo? Que seria o nosso candle de força. Normalmente ele forma perto de linhas de suporte, e ele demonstra força lá para cima. Normalmente ele se dá como se fosse um engolfo também. A gente vai perceber que ele pode ser uma formação de um Marubozu ou uma formação de um engolfo. O que isso quer dizer? Que ele também vai, vamos supor aqui, ó, que ele tem um candle de baixa aqui, ó, que ele se formou, e o candle da frente aqui, ó, ele vai simplesmente engolir o corpo inteiro do candle anterior. Ó. Ele é a formação de um engolfo, só que quando ele confirma aqui pra gente que ele não tem os nossos pavis, que seria a zona de proteção de preço, ele é dito como se fosse um Marubozu. Então a gente tem duas confirmações. A confirmação em um suporte que ele está indicando nossa reversão, ele fez um engolfo do próprio candle anterior e ele fechou sem ter o nosso pavio, que seria a nossa zona de proteção de preço. Então o que quer dizer aqui? Que a gente tem três confirmações de tendência de alta, que o nosso preço ele vai tender a retornar esse preço. Então presta muita atenção, pessoal, nesses pequenos detalhes que a gente está falando. Ó. A gente está falando que a gente está operando em um suporte, a gente fez uma confirmação de um engolfo, já é a nossa segunda confirmação, e a gente tem a nossa confirmação de que ele não tem pavio. Ele não tem nossa zona de proteção de preço, o pessoal chama de pavio. Então eu vou ficar repetindo sempre esses termos para que a gente fixe, certo? Então o que a gente vai fazer para poder estar operando nesse nosso Marubozu aqui? A gente vai ter, eu vou apagar aqui e redesenhar ele, para não ficar muita bagunça na nossa tela, certo? Então a gente vai ter aqui nossa tendência de baixa aqui, ó. O preço vai caindo, ele pode ter formações de alta aqui também no meio dessa baixa aqui, ó, não tem problema, mas ele está numa tendência principal de baixa. Quem não viu ainda, siga lá nossos vídeos, linhas de tendência, certo? Short Term e Trend Line, que seriam as nossas linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa. Então se a gente tem uma linha de tendência de baixa aqui, ó, ele pode até formar
candles de alta aqui, ó, mas ele está respeitando a nossa linha de tendência de baixa, certo? Então aqui, ó, ele chegou no suporte. Como que a gente vai fazer para operar nesse Marubozu? Ó? Ele foi lá e engolfou, um candle de força aqui, ó. O que a gente vai fazer? O próximo candle que abrir aqui nesse nível, ó, próximo candle que abrir aqui nesse nível, de acordo com a teoria de Dow, a gente consegue fazer uma operação aqui do nosso treinamento Mega Scalping. O que a gente vai fazer? Se a gente for seguir teoria de Dow e mais aplicado aqui Fibonacci aplicado para um candle. Então vamos prestar muita atenção nesse ponto aqui, ó. A gente vai dar muitos feedbacks aqui para vocês de onde que vocês conseguem estar operando, certo? Então aqui, ó, de acordo com nossas linhas de Fibonacci, quando ele tem uma formação de alta, se a gente for pensar numa análise macro, esse candle aqui, ele seria a formação de vários candles, se a gente fosse fatiar esse mercado em mais preços, certo? Então o que a gente faria aqui? Ó? A gente poderia esperar o preço repicar um pouco para cima, repicou um pouco para baixo, vendo aqui, ó, descolado, e na onde? Até 50% da nossa movimentação anterior. Ó, então a gente pode fracionar aqui, entrando um pouco mais pesado, saindo nesse ponto, e aqui pode ser que ele vá buscar lá, mas nossa tendência mesmo principal, isso daqui é para operação de scalping, pessoal. Esse aqui, ó, operação de scalping. Mas quem quer operar com alvo, para iniciante principalmente, não faça essas operações de scalp aqui, porque scalp é para quem já está mais tempo no mercado, já entende como funciona a questão das movimentações. Quem opera, que é iniciante, opera mais buscando alvos. Então onde que a gente vai fazer a nossa operação? Ó? Nossa operação, para quem está iniciando, a gente vai esperar o preço testar um pouco para baixo. Quando ele for voltar aqui para cima, ó, compra aqui, ó, descolado do preço. Ó, tá vendo que não tá junto aqui o preço? Ó? Essa linha aqui, ó, a máxima dele aqui, ó, que é o fechamento, a nossa operação a gente vai se dar um pouquinho mais para cima, ó, descolado do preço. Você espera o preço descer, aí você posiciona a sua ordem de compra aqui em cima. Ó. Posiciona a ordem de compra aqui em cima, o preço vai passar aqui, ó, vai vir rebentando para cima. Geralmente ele faz isso, estatisticamente falando. Pelo que eu já estudei, pelo que eu já analisei, é isso que o preço faz nesses pontos. Então aqui, ó, você pode tentar depois fazer uma compra aqui e ir embora com o preço. E daí a gente vai usar nossas estratégias que a gente faz, certo? Que a gente podia traçar uma linha de tendência de alta depois para seguir no preço. Como ele fez o Marubozu, ele é uma confirmação de tendência de alta. Porque ele já chegou aqui no nosso suporte, certo? Vou escrever aqui de novo, ó. Ele já chegou no nosso suporte e simplesmente ele já está tentando reverter o mercado para buscar preços mais altos, certo? Então vamos estar observando aqui no nosso gráfico agora, onde que a gente pode encontrar isso, ó. Esse daqui, ó, essa formação aqui, ó, a gente poderia dizer que ele é um Marubozu. Tá vendo que os pavis deles, ó, a zona de produção de preço é bem curta, ele é basicamente o corpo inteiro aqui, ó, quase sem zona de produção de preço. O que isso quer dizer? Quer dizer que o preço está tentando fazer uma reversão de mercado aqui, para continuar forte. Ó. O preço aqui ele está tentando continuar forte. Aqui a gente pode observar que ele fez um engolfo do candle anterior, que nem eu falei que normalmente eles fazem. E está indicando força para onde? Para baixo. Aqui no caso ele pegou no meio de uma movimentação. Mas normalmente a gente vai encontrar mais esse tipo de candle em fundos. Que nem aqui. Ó. Aqui a gente poderia dizer que ele também é um Marubozu aqui, ó. Tá vendo? Aqui é bem curto, ó. A zona de produção de preço dele, ó. Então ele fez um engolfo do candle anterior. Ele já deu a nossa formação de um martelo aqui também, ó. Formação de um martelo, confirmando 2 vezes a nossa reversão. Simplesmente, ó, a partir do topo dele, compra, ó, vai embora, ó. Se vocês observarem sobre o que eu falei dele buscar um pouco para baixo, observe esse pavio aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Ele busca um pouco para baixo, pelo menos 50% da movimentação, não quer dizer que ele vai. Pelas nossas análises, normalmente ele tende a buscar. Ali ele chegou a quase buscar, mas 25% aqui, ó, pegou. Se você fez uma operação de scalp, você simplesmente enfiou dinheiro no bolso, rápido, pesado, para quem opera aqui já há mais tempo, você fez uma operação pesada aqui, e quando o preço for tender a retornar aqui para cima, ó, compra. Da onde? Descolado, ó. Vai buscar o quê? Pelo menos 50% dessa queda, ó. Ó o teu ganho aqui, ó. Olha o teu ganho aqui, ó. Teve teu ganho, já nessa margem aqui, embolsou, bateu tua meta, fecha o computador e vai embora. Então a gente pode procurar outras formações de Marubozu aqui. Então basicamente o Marubozu, só para um resumo geral aqui,
O preço de abertura é basicamente igual ao preço mínimo dele, certo? Isso se for para um candle, deixa eu só arriscar aqui de novo, para já estar explicando para vocês, que eu não expliquei a parte do candle de alta, como que funciona. Deixa eu pegar aqui. Então, quando ele está fazendo formação de baixa aqui, quando ele está tendo uma formação de baixa, ele vem caindo aqui, próximo a um suporte, ele vai formar um candle de alta. Ele vai formar aqui um candle de alta. Um candle de alta basicamente sem nossa zona de pressão de preço. Eu vou desenhar aqui bem pequenininho aqui, só para falar que tem um pouco também, né, certo? Então aqui, ó, o nosso preço de abertura é igual ao preço mínimo, certo? E o nosso preço de fechamento é basicamente igual ao preço, a nossa máxima, certo? Se a gente for analisar uma tendência de alta aqui, ó, vamos supor aqui que o preço, depois que deu isso aí, ele estava aqui, ó, buscando nossa tendência de alta, chegou lá na resistência, uma linha de resistência aqui, certo? Então ele vai indicar um Marubozu aqui, ó, de baixa. Deixa eu riscar aqui para vocês conseguirem entender como que é a formação do de baixa. Ele foi lá e simplesmente rompeu tudo. Então o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter que o nosso preço de abertura é igual à máxima, certo? Que o preço de abertura se deu aqui, é igual ao preço máximo nosso. E o fechamento é igual ao preço mínimo, certo? Então, esse daqui é um Marubozu. Deixa eu anotar aqui. Marubozu de baixa, certo? E a gente tem esse aqui que é o nosso Marubozu de alta, certo? E a análise do de alta e do de baixa é a mesma. Explicando aqui para o de baixo, para vocês fazerem as operações também, ó, vamos supor aqui que nesse nível aqui, o preço foi lá, já abriu, tendeu a buscar lá para baixo, ó, se ele veio para cá, aqui a gente faz nossa venda descolada, ó. Vendeu aqui, vai embora com o preço e tenta buscar alvo. Se for no de alta, é a mesma coisa, ó, só que daí você vai fazer análise para baixo. Ó, ele desceu, quando ele for para voltar aqui, ó, compra descolado lá, ó. Compra descolado e vai embora com o preço, certo? Sempre fazendo essas nossas análises anteriores, se a gente vai seguir uma Fibonacci, se a gente vai seguir uma teoria de Dow, se a gente vai pegar alguns pontos de tentativa de reversão durante a queda aqui, ó, a gente tem que analisar, ou de repente quando ele está caindo aqui, a gente buscar alguns pontos de tentativa de reversão na parte de alta. Então tem várias análises aqui que a gente pode estar fazendo para ter cada vez mais confiabilidade e saber onde que a gente vai posicionar os nossos preços aqui, certo? Então aqui, ó, como que eu faço para poder operar? Se ele está no de alta, eu faço uma compra aqui, eu uso stop técnico, vai estar abaixo do nosso suporte aqui, ó. O preço ele já começou a subir aqui, ó, eu venho com esse stop aqui e arrasto para cá, eu vou fazer uma proteção do preço. Para quê? Porque se o mercado voltar na cara, eu já ganhei aqui, ó, já ganhei essa diferença. Aqui na parte de venda é a mesma coisa, ó, vendi aqui, o meu stop, gente, não estou falando que o de vocês tem que ser assim, o meu stop é sempre o stop técnico, ó. O stop está lá atrás, o preço vai descendo, se o preço desceu, eu já tiro o meu stop daqui e já passo ele a começar a ser ganho. Ó. O preço vai continuando descendo, então eu já arrasto mais meu stop, eu tiro ele dessa posição e coloco para cá. Ó. Então eu já tenho meu ganho aqui, ó. Eu simplesmente vou acompanhando o preço. E é basicamente essa a minha operação, pessoal. É essa forma que eu opero o Marubozu. Então a gente consegue fazer operações de scalping rápido, entrada e saída rápido. Normalmente eu faço pesado nessas operações. Ou a gente pode fazer operações de alvo. A operação de alvo normalmente eu faço um pouco mais leve, certo? Para ele não voltar dando muito na cara lá, porque a gente pode observar que como o Marubozu ele é um candle de força, por ele ser um candle de força, se ele voltar rompendo, eu vou ter uma distância entre a minha compra, se for um candle de alta, a minha compra e o meu stop muito grande. Então se eu tiver carregado de contrato ali, eu vou levar uma porrada muito grande. Então normalmente eu entro mais leve para poder fazer operação de alvo, e para operação de scalp eu faço mais pesado, operações curtas, então eu fico um pouco menos tempo exposto no mercado, certo?
Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha. Se tem dúvida, coloca os questionamentos de vocês aí nos comentários. E se inscrevam no canal para não estar perdendo nenhuma novidade. Participe do nosso grupo do Instagram, do nosso grupo do Telegram lá. E ative o sininho de notificações, pessoal, para vocês não perderem nenhuma novidade. E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até mais.